Olá, eu sou o Herbert, sou especialista em Excel certificado pela Microsoft. Nessa videoaula você vai aprender as funções mínimo e máximo, que são úteis para quando nós precisamos calcular os valores mínimo e máximo dentro de um banco de dados. E você vai também aprender mais duas novas funções que talvez você não conheça e que podem ser úteis para resolver esse tipo de problema. Eu trouxe aqui um exemplo onde nós temos uma tabela com os estados do Nordeste, os 9 estados do Nordeste e a população desses estados. E nós temos que preencher essas células amarelas, calculando a maior população, a menor, e também as 3 maiores e 3 menores. Então, nós vamos digitar igual, máximo, importante usar o acento também. Observa que o Excel já traz aqui selecionado a função mais próxima disso que eu estou digitando, e se estiver certo, eu posso usar a tecla Tab, ele já coloca o parênteses para mim, termina de preencher, coloca o parênteses e pede já para eu inserir os argumentos. Eu vou selecionar o intervalo de células onde está a população que eu quero e vou colocar o cursor selecionando esse intervalo e vou usar a tecla F4 para transformar em referência absoluta. Fecho o parênteses e dou Enter. Se você não sabe o que é referência absoluta, referência relativa, referência mista, procura por um outro vídeo aqui no nosso website ou no nosso canal e já tem um vídeo explicando melhor isso. Ficou com esse tipo de símbolo aqui porque a coluna está pequena, vou dar um duplo clique aqui. Muito bem. Então ele está trazendo a maior população, que é a população da Bahia, com 14.800.000 pessoas. Agora eu vou fazer o mínimo. Igual, mínimo, vou dar a tecla Tab, vou selecionar de novo esse intervalo, transformar em absoluto novamente, Enter. E agora ele trouxe a menor população, com 2 milhões de pessoas no Sergipe. Até aqui talvez você até tenha achado fácil, se você já conhece a função mínima e máxima. Mas vamos complicar um pouquinho? Nessa tabela, eu tenho que colocar as 3 maiores populações, nessa outra tabela, as 3 menores populações. Para isso, a gente vai usar uma outra função do Excel, essa não tão conhecida como máximo e mínimo, chamado maior e menor. Me acompanha. Igual, maior, abre parênteses. Perceba que essa função tem 2 argumentos. O intervalo que eu quero que a função funcione sobre e um parâmetro k. Já vou te explicar o que é isso. Eu vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula. O que é o parâmetro k? Significa o seguinte, qual é a posição? Por exemplo, se eu quero a maior população, o meu k é 1. Se eu quero a segunda maior população, o meu k é 2. Se eu quero a terceira maior população, o meu k é 3, assim sucessivamente. Eu vou usar essa célula E12, onde já está o número 1. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Percebe que ele trouxe o mesmo resultado da função máxima. Um único detalhe aqui que eu não posso esquecer é de transformar isso aqui em referência absoluta. Enter. E quando eu usar a função de auto-preenchimento do Excel, perceba, agora ele me trouxe a segunda maior população. Aqui é a população de Pernambuco. E a terceira maior população, aqui a população do Ceará. Então, essa função maior ela é mais versátil do que a função máxima, porque ela pode te ajudar a trazer o primeiro maior, o segundo maior e assim sucessivamente. Se você já entendeu a função maior, a função menor é exatamente o oposto. Eu vou escrever menor, abre parênteses, seleciono o intervalo, F4 para transformar em absoluto, ponto e vírgula, e eu vou colocar o argumento que é a célula H12. Ou seja, ele vai trazer o primeiro menor, que seria a população do Sergipe. Eu vou usar o auto-preenchimento e ele vai continuar me trazendo aqui as menores populações. É muito importante que você faça esse exercício para você praticar e aprender. Eu coloquei essa planilha sem as respostas, do jeito que ela estava no início da nossa aula, em
maxexcel.com.br/vídeo3. Faça o download dessa planilha e pratique esse exercício.